Olá a todos, sejam bem-vindos à segunda aula sobre teoria de Drude. Nesta aula vamos aplicar o que falámos na aula anterior para casos específicos, nomeadamente para diferentes valores do campo elétrico e do campo magnético. O primeiro caso que teremos em consideração será aquele em que não há qualquer força externa aplicada, ou seja, aquele em que tanto o campo elétrico como o campo magnético são zero. O que é que acontece nesta situação? Nesta situação acontece que, sendo a força zero, a equação que falámos e que obtivemos na aula anterior fica simplesmente dp dt igual a menos p sobre tau. Ora, o resultado desta equação é tipicamente o de uma exponencial decrescente, tal como, por exemplo, a do decaimento radioativo. Portanto, temos como resultado final, temos como p igual a p de zero vezes e elevado a menos t sobre tau. Centrar-nos agora na situação em que temos um campo elétrico, portanto diferente de zero, mas não temos campo magnético. E este campo elétrico é um campo elétrico típico dos circuitos DC, isto é, dos circuitos de corrente contínua. Nesta situação, verificaremos em primeiro lugar que o momento linear não varia, ou seja, dp dt igual a zero, ou seja, estamos num estado estacionário. Em segundo lugar, uma vez que só temos campo elétrico a atuar, mas não temos campo magnético, então teremos que a expressão da força será meramente menos E, que é a carga do eletrão, vezes o campo elétrico. Deste modo, a equação que obtemos é então a seguinte, em vez de dp dt temos zero igual a menos E vezes campo elétrico menos P sobre tau. Vamos ainda recorrer a duas equações básicas que nos ajudarão a determinar a condutividade elétrica. A primeira é a do momento linear. É que P igual a m, que é a massa, vezes v, que é a velocidade linear. Por outro lado, temos a equação da densidade de corrente elétrica, ou seja, J. Como é que calculamos J? J é igual a menos E, que é a carga, vezes N, em que N é a densidade de eletrões, portanto, é o número de eletrões por unidade de volume, vezes a velocidade. E agora perguntam, como é que nós, a partir destes dados, conseguimos determinar a condutividade elétrica? Ora, vamos obter uma expressão do género J igual a sigma vezes campo elétrico, vezes E. Então, obtermos esta equação, vamos conseguir obter aqui a condutividade elétrica, que é o sigma. Vamos então, com base nestas expressões, simplificar esta que tínhamos aqui para um caso de um circuito de corrente contínua. Então, alterando o momento linear por mv e depois a velocidade, escrevê-la em ordem a j, vamos obter o seguinte resultado. Vamos obter 0, deste lado ainda, igual a menos E vezes o campo elétrico, mais, porque notem no sinal menos com menos dá mais, ficamos então com mais m sobre n e tau j. Isto, por sua vez, vai levar ao resultado j igual a n e ao quadrado sobre tau sobre a massa vezes o campo elétrico. Qual é a conclusão a que chegamos? Chegamos à conclusão, então, que a condutividade sigma igual a n e ao quadrado vezes tau sobre m. Vamos agora terminar este vídeo com o caso do circuito AC, isto é, o circuito de corrente alternada, a corrente que depende do tempo, isto é, o campo elétrico há de depender da unidade do tempo, no entanto, o campo magnético vai continuar a ser zero. Nesta situação, uma vez que o campo elétrico depende do tempo, teremos então que também o momento linear há de depender e, portanto, dp dt há de ser igual a menos i vezes ômega vezes p como função de ômega. Portanto, a equação que nós vamos ter vai ser menos i vezes ômega vezes p igual a
menos E vezes campo elétrico como função de ômega menos P sobre tau. Assim, simplificando a expressão, vamos ter então que P, portanto, o momento linear, há de ser igual a menos E vezes tau sobre 1 menos I ômega tau vezes E. De seguida, utilizando as equações aqui de baixo que relacionam P com a velocidade e, por sua vez, a velocidade com a densidade de corrente elétrica, obtemos então a expressão J igual a N vezes E ao quadrado vezes tau sobre M sobre 1 menos I vezes ômega vezes tau, portanto, tudo isto vezes o campo elétrico. Deste modo, nós vamos obter assim a condutividade elétrica para circuitos AC, que, como podem ver por esta expressão, há de ser sigma de ômega igual a N E ao quadrado vezes tau sobre M, tudo isto sobre 1 menos I vezes ômega vezes tau. Como podem ver, esta expressão é um caso mais geral do que esta. Esta expressão é para o caso de ômega igual a zero, ou seja, para o caso em que o campo elétrico não depende do tempo, ou seja, que a frequência angular é zero. Não há qualquer dependência entre a corrente elétrica e o campo elétrico e o tempo. Já aqui há essa dependência, portanto, acrescenta-se este fator no denominador 1 menos I vezes ômega vezes tau. Termino deste modo este vídeo sobre a teoria de Drude. Espero que tenham gostado e até à próxima!